Sejam bem-vindos, alunos da primeira série. Aqui é o professor Oswaldo. Vamos dar sequência ao nosso estudo de figuras de linguagem. Então, aula 2, figuras de linguagem. Vamos começar pela antítese. Como reconhecer a antítese? A antítese consiste na aproximação de termos contraditórios, de palavras que se opõem pelo sentido. Bem, mal, céu, inferno, Deus, demônio. Nesse momento, todos os bares estão cheios, estão repletos de homens vazios. Então, vocês estão observando que nós temos aqui palavras que se opõem pelo sentido. Repletos, vazios. A isso chamamos antítese. Então, antítese consiste na aproximação de termos contrários, de palavras que se opõem pelo sentido. O eufemismo consiste em substituir uma palavra, uma expressão, por outra menos brusca, menos desagradável. Quando você busca amenizar, suavizar, minimizar o impacto de uma mensagem, você busca um eufemismo. Então, eufemismo consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca. Em síntese, consiste em suavizar, amenizar alguma asserção desagradável, grosseira, brusca. Ele enriqueceu por meios ilícitos. Esse é um ótimo exemplo. Em vez de colocar ele enriqueceu roubando, ele roubou, ameniza-se essa asserção desagradável e emprega-se ele enriqueceu por meios ilícitos. Você usou um eufemismo. Você amenizou uma expressão grosseira, brusca, desagradável. Isso que é eufemismo. Expressões que substituem outras, mais agressivas, outras bruscas, grosseiras. Então você busca minimizar, suavizar o impacto dessa mensagem grosseira. Quando você busca suavizar, você emprega um eufemismo. A hipérbole, olha o prefixo. A hipérbole consiste em exagerar uma ideia com finalidade enfática. Então, a hipérbole é a figura do exagero. Não vejo você há séculos. Impossível, né, gente? Então, não vejo você há bastante tempo. Então, esse há séculos é um exagero com objetivo enfático. Então, há essa figura de linguagem que consiste em exagerar uma ideia, nós chamamos hipérbole. A prosopopeia ou personificação consiste em atribuir a seres inanimados características, predicados que são próprios de seres animados. Nós estamos personificando. Vejam um fragmento de uma música de João Bosco e Aldir Blanc. A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas. Que sufoco! Prestem atenção, a lua pedia. A lua não pede, eu estou personificando a lua. Não é um predicado da lua, não é uma característica da lua, não é uma ação comum à lua.
Então a lua está sendo personificada. Um pouco mais abaixo. E nuvens chupavam. Nuvens chupavam. Então, mais uma vez, eu estou personificando. Eu estou atribuindo a seres inanimados predicados que são próprios de seres animados. A lua pedia e nuvens chupavam. Então, eu estou personificando a lua e personificando nuvens. Então, prosopopeia ou personificação. Apóstrofe consiste na invocação, no chamamento, na interpelação de alguém ou alguma coisa personificada com função emotiva. Então, você irá invocar, chamar, interpelar alguém ou alguma coisa, né, que esteja personificada com função emotiva. Minha Nossa Senhora, ou minha Senhora Dona. Um menino nasceu, o mundo tornou a começar. Guimarães Rosa. Minha Senhora Dona, você está interpelando, você está invocando esse ser. Então, esse ser invocado, chamado, interpelado, com função emotiva, chamamos apóstrofe. Agora vamos à metáfora e metonímia. A metáfora consiste numa alteração de significado baseada em traços de similaridade entre dois conceitos. A metáfora é uma comparação indireta. A metáfora é uma relação subjetiva, particular, de significados. Vejam só essa relação de significados. Meu sorriso é uma fenda escavada no chão. Chico Buarque. Então, há uma relação de significados, uma relação subjetiva entre sorriso e fenda. Obviamente, se eu colocar a partícula como, meu sorriso é como uma fenda escavada no chão, deixa de ser metáfora e passa a ser comparação. Então, na verdade, a metáfora é uma relação subjetiva de sentido, subjetiva, particular, de significados. Essa relação ocorre com sorriso e fenda escavada no chão. Um outro exemplo que eu uso muito, seus olhos são estrelas de uma noite de verão. Seus olhos são estrelas. Então, há uma relação de significados, uma relação de similaridade, e essa relação de similaridade é subjetiva, ela é pessoal, entre olhos e estrelas. A essa relação de significados, a essa relação subjetiva de similaridade, chamamos metáfora. A metonímia já consiste, em outro tipo de relação de significados. Como a metáfora consiste numa transposição de significados. Isto é, uma palavra que usualmente designa uma coisa passa a designar outra. Só que na metonímia, essa relação de sentidos, essa relação de significados, ao contrário da metáfora, essa relação ela é objetiva. Ela não é subjetiva. Por exemplo, se eu disser não tinha teto em que se abrigasse, a palavra teto nos remete à casa,
a moradia. Então, eu usei teto em lugar de casa. A parte pelo todo. O teto, a parte. O todo, a casa. Então, você observa que é uma relação direta, uma relação objetiva entre teto e casa. Essa relação de significados, essa relação objetiva de significados, nós chamamos metonímia. Um outro exemplo muito interessante. Procurou no Aurélio o significado daquela palavra. Procurou no Aurélio. Há uma relação óbvia entre Aurélio e dicionário. Essa relação óbvia, essa relação direta, essa relação objetiva, nós chamamos metonímia. Catacrese. Vejamos a catacrese. A catacrese é um emprego de palavras fora do seu sentido real. Entretanto, devido ao uso contínuo, não mais se percebe que estão sendo empregadas em sentido figurado. O pé da mesa, o braço da carteira, a boca do estômago, a batata da perna. Então, é um emprego de palavra fora do seu sentido real. Entretanto, devido ao uso contínuo, não mais se percebe que estão sendo empregadas em sentido figurado. Há quem diga que a catacrese é uma metáfora grosseira. O pé da mesa, o braço da carteira, o dente de alho, a cabeça de cebola, a batata da perna, a boca do estômago. Então, isso é catacrese. Antonomásia ou perífrase. A perífrase consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Então, na verdade, a perífrase, para essa substituição ocorrer, essa substituição tem que ser de conhecimento coletivo, cultural. Os 4 rapazes de Liverpool, em vez de os Beatles. Então, você usa uma expressão, os 4 rapazes de Liverpool, e esta expressão irá identificar com facilidade, porque é de domínio cultural, os Beatles. A cidade eterna é Roma. A cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Então, quando você substituir o nome por uma expressão que o identifique com facilidade, nós teremos antonomásia ou perífrase. Sinestesia. A sinestesia consiste em se mesclar numa expressão sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Então, na verdade, a sinestesia consiste num apelo aos sentidos humanos. Mas esses sentidos se mesclam numa mesma expressão. Por exemplo, um áspero sabor de indiferença a atormentava. Prestem atenção nas palavras áspero e sabor. Áspero é um apelo tátil e sabor é um apelo gustativo. Então, nós temos aqui a relação entre tato e paladar. A esse apelo chamamos sinestesia. Bem, ficamos por aqui hoje. Agradeço, bons estudos. Na próxima semana falamos
sobre gradação e anacoluto. Grande abraço, fiquem com Deus.